né? Aí você estava falando das pirâmides, que é o que eu vou chegar lá. E aí, quando ele morreu, foram lá, pegaram os documentos dele, né? E, inclusive, nesses estudos, ele tinha um tipo de pesquisa, que eu acho que você já até deve ter ouvido falar, que ele tinha uma mania com os números 3, 6 e 9. 3, 6 e 9. Ele tinha essa mania porque ele também estudou a mitologia egípcia, ele estudou a respeito dos sumérios, que eram civilizações antigas e que tinham muito conhecimento sobre o início da humanidade. Então é como se eles fossem a nossa referência de como a gente começou, né? E de lá para cá, a parte que a gente sabe é sempre do macaco para frente, né? A gente acha que sabe do macaco para frente, mas o processo de evolução da nossa inteligência, naquela época eles manipulavam a energia de uma forma muito fácil. A nossa forma de se comunicar veio se desenvolvendo ao longo do tempo, porque em outras dimensões, por exemplo, não se comunica por palavras. A gente aprendeu essa forma de se comunicar, mas no começo o homem ia falar o quê? Não sabia nem falar, fazia som, né? Não tinha palavra. Então, os egípcios, por exemplo, desenhavam, né, os hieróglifos. Então, assim, você vê que cada povo foi evoluindo, foi criando a sua forma de se comunicar. Mas, em dimensões superiores, acho que eles olham pra gente e falam, meu Deus, como eles são arcaicos, né? A gente usa escrita, a gente acha que tá abafando na realidade. E que o nosso universo inteiro, que o mundo inteiro se resume ao planeta Terra e se resume ao que acontece aqui, né? Como se a gente fosse os fodões, assim. Não tem mais nada, se tiver ET, aquelas coisas verdes pro outro lado, mas assim, o que importa é a nossa evolução aqui. Olha, hoje a gente tem microfone, hoje a gente tem câmera, hoje a gente tem celular. E a gente tá sempre acomodado com isso. Ai, que maravilha, a gente tá evoluindo, olha como a gente é evoluído. Mas na verdade, isso daí não é nada em relação ao que acontece em dimensões superiores. Por quê? Essa forma de evolução, ela foi trazida para cá, assim como a matemática, né? Que o Tesla pegou essa mania de 3, 6 e 9 porque ele percebeu que existe esse padrão numérico no universo, como se fossem códigos. Então, por exemplo, quando ele ia, sei lá, antes de entrar dentro de casa, ele dava 3 voltas no quarteirão. Aí, se ele ia... Tô fazendo uma refeição. Ele tinha que ter 18 guardanapos. Tinha que ser múltiplos de 3, né? Ele não entrava num hotel sem antes fazer lá a continha dele para ver se dava 3, 6 ou 9. Mas por quê? Porque ele entendeu que dentro desse padrão, esse padrão universal, tem por trás disso uma geometria que gera um padrão numérico. E esse padrão traz harmonia para o seu ambiente, para o seu corpo. É tipo assim, ó, alguma coisa pode dar errado. Então, para não dar errado, eu vou criar o padrão. Certo. Então, eu acredito, as pessoas acham que, tipo, ele ficou doido, né? Ele estudou tanto sobre isso que ele ficou doido e, não fazia nada que não desse 3, 6 e 9. Mas o cara era muito inteligente, não faz sentido ele ter ficado louco, fissurado nesses números à toa. Então, faz sentido para mim quando eu penso que isso é a base do universo, né? As pirâmides, por exemplo, elas representam, ele estudou muito as pirâmides, e elas representam também, em forma tridimensional, dimensões superiores, tanto que elas podem, né, os egípcios também usavam para isso, para conectar os faraós a dimensões superiores, ou os sacerdotes, ou as pessoas que eram permitidas entrar para fazer os rituais. Só que, assim, não é nada tão simplista como a gente acha, né? Entrava, fazia o ritual, ligava... Não, tem número, tem uma par de coisa que você tem que fazer para o negócio dar certo, sabe? Então, ele começou a fazer uso desses códigos no dia a dia dele. Então, não sei se talvez para se proteger, ou, sei lá, para criar um ambiente harmonioso, ou que o dia dele fosse mais harmonioso, porque, na verdade... Quando você coloca a harmonia no ambiente, isso ele fazia com números, mas a gente pode fazer com cristais.